Pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer mais uma camuflagem de estria. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o formato dessas estrias, tá vendo? São estrias do crescimento. Isso acontece muito quando na adolescência a gente atinge um pico muito grande e o crescimento da nossa pele ela não acompanha. Então, estria nada mais são do que um rompimento que existe na pele. Aqui vocês vão observar que eu preparei 2 tons de pigmentos diferentes, mas os tons são muito parecidos. Eu coloquei em batoques diferenciada a cor para eu lembrar que um é um tom um pouco mais escuro e um tom um pouco mais claro. Por que eu fiz 2 colorações? Porque se você for observar, existem partes do nosso braço que a gente pega o sol. Por exemplo, aquela que estão mais exposta ao sol, que seria essa região da parte de cima. E a parte de dentro do nosso braço, que ela fica mais clara, ela tem um tom diferenciado. Então eu não posso camuflar essas estrias com o mesmo pigmento que eu utilizo na parte externa, na parte interna, nem na parte interna, na parte externa. É importante a gente observar isso para que você não tenha diferenças de... Ou melhor, você tenha umas estrias que estão na parte clara, que fique muito escura, ou na parte escura que fique clara, vice-versa. Então a gente já preparou 2 degradês de tons. É importante que ele obedeça o mesmo tom da pele da nossa cliente. Aqui eu tenho, por exemplo, na parte mais escura, tá vendo? Ele funciona como uma base. Olha como ele cobre. Cobre e cobre mesmo. Uma base. Ele tem que dar exatamente no mesmo tom. E aqui, na parte interna, também. Se vocês forem observar, a viscosidade que existe, a cremosidade, porque na verdade não se aplica pigmento puro na camuflagem de estria. O que a gente faz? A mistura diluída, é claro, porque a gente não pode aplicar pigmento puro, como eu falei, com alguns ativos, com fatores de crescimento, com ativos que vão ajudar a melhorar, recuperar essa pele. No processo, quando a gente faz uma camuflagem, ocorre uma inflamação, sim, na região, pela agressão que está sendo gerada no processo da própria camuflagem. Com as agulhas que a gente faz, a gente gera um processo inflamatório, o que vai ajudar na reconstituição daquele tecido, né? Uma resposta natural do nosso organismo. Com isso, então, a gente cria um pequeno processo inflamatório, ele vai ajudar na reestruturação daquele tecido. Juntamente com isso, a gente está vindo com o efeito de camuflagem para tapar aquela coisa esbranquiçada que existe. Aí eu posso fazer isso em estrias vermelhas? Não, a gente não pode camuflar estrias vermelhas, a gente só faz indução de alguns ativos para ajudar ela a ficar mais fina e menos profunda também. O que a gente camufla são as estrias brancas. É lógico que cada uma vai obedecer a algum protocolo diferenciado. Quanto mais larga ela é, eu tenho que fazer algumas alterações. Por exemplo, eu não posso chegar simplesmente pegar e ir camuflando uma estria que eu tenho uma largura de um dedo. Eu vou fazer um outro protocolo, justamente assim, um jato de plasma para ajudar a deixar ela mais fina, para depois, a partir daí, eu começar um processo de camuflagem. Bom, fiz aqui a minha marcação, que seria basicamente a minha subdivisão, né, do local que eu tenho, aqui e na parte de trás. Eu vou com a minha rotativa, camuflagem você faz com rotativa. Tá? Segurei aqui e vou fazendo a aplicação desse pigmento. Dói? Não, só um pouquinho. Mas é insuportável? Não. São pequenos arranhões, na verdade. A sensação é como se estivesse arranhando sua pele. Logo após o processo, vai criar uma pequena vermelhidão. Essa vermelhidão vai sumir com o passar dos dias e o pigmento vai aderindo à cor. Só o microagulhamento feito pela máquina já ajuda essas estrias a ficarem mais discretas. Quando a gente coloca alguns ativos, como colágeno, fatores de crescimento, vitaminas, misturado a esse pigmento, a gente vai ter um resultado muito melhor. Mas você consegue ver imediatamente.
Isso pode ser feito em qualquer área, tá? Quadril, barriga, coxas, seios. As mulheres aí que tiveram filhos e que acaba criando algumas estrias na região do abdômen, na região dos seios também, tá? Tem solução, hein, meninas? E tem o cuidado pós também, tá? Como todo procedimento estético, não tem nada que a gente faça que não vai requerer um cuidado depois. Também ministramos cursos de camuflagem de estria. Teremos agora no mês de novembro. As vagas são limitadas. Quem tiver interesse, deixa o contato aí do WhatsApp que a gente vai estar informando. Acompanha só um pouquinho de perto. Só um pouquinho de perto aqui. Tá vendo? As estrias já foram camufladas. Você quase não consegue percebê-las. Algumas estrias são necessárias sessões, tá? Para que haja uma perfeita camuflagem. Até porque, como eu disse, a gente não deposita pigmento puro na pele da nossa cliente. Então a gente precisa fazer por etapas, tá? É muito mais seguro fazer dessa forma. Tá aí, uma camuflagem feita, aguardando agora o processo de cicatrização. A gente pode fazer a segunda sessão daqui a 30, 40 dias, dependendo do processo de recuperação dessa pele. Se ainda continuar um pouquinho escuro por causa do processo de agulhamento, porque é um microagulhamento que a gente faz, né? Com a rotativa. Aí a gente espera um pouquinho ela clarear pra gente perceber o tom, se há necessidade ou não. Algumas é possível você fazer uma cobertura 100% na primeira aplicação. Outras são necessárias algumas sessões para gradualmente a gente ir revertendo esse quadro. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí no WhatsApp que a gente entra em contato com vocês. Beijo!